Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Acreditamos que as ciências e as artes mudam o mundo. O conhecimento transforma, e isso nos motiva. Jornada Internacional de Iniciação Científica e Extensão Universitária, GICEU 2025, realização dias 25, 26 e 27 de novembro. Olá, meu nome é Luana da Silva Oliveira, eu sou estudante do curso de Licenciatura em Matemática da Universidade Federal do Paraná, Brasil, e sob a orientação da professora Simone Rafaele Quirino, irei apresentar minha iniciação científica, que tem como título Condições de Inteligibilidade das Informações das Metas para a Educação nas Leis Orçamentárias de Municípios do Estado do Paraná, Brasil, ciclo orçamentário 2018-2021. O presente estudo é fruto de uma iniciação científica que se vincula ao projeto de financiamento da educação e transparência pública, análises a partir de um novo ciclo orçamentário. O orçamento público é composto por 3 leis orçamentárias. O PPA, que é o Plano Plurianual, é uma lei de planejamento de longo prazo que estabelece as diretrizes, os objetivos e as metas da administração pública para o período de 4 anos. Temos também a LDO, que é a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é um documento que define as prioridades do governo para o ano seguinte. E por último, nós temos a LOA, que é a Lei Orçamentária Anual. É um planejamento que indica quanto e onde gastar o dinheiro público em torno de um ano. A inteligibilidade dessas leis é crucial não apenas para garantir o cumprimento do princípio da transparência, mas também para possibilitar que a sociedade compreenda as informações financeiras e de planejamento de uso dos recursos nelas contidas. O objetivo do meu trabalho é analisar as condições de inteligibilidade das informações das metas para a educação nas leis orçamentárias, o PPA, a LDO e a LOA, do ciclo orçamentário 2018-2021 de 60 municípios do estado do Paraná, que foram caracterizados por Superchinsky e Quirino 2024, com o IPLO necessário. O Índice de Publicidade das Leis Orçamentárias, o IPLO, é classificado como necessário, ou seja, são aqueles que disponibilizaram todas essas legislações de forma completa, apresentaram o corpo da lei e o anexo de metas e prioridades para a educação em seus portais de transparência. A metodologia adotada para o desenvolvimento da pesquisa envolveu um levantamento bibliográfico e análise documental que foi realizado pelo CAPES, no Cielo e no Retallic, utilizando as seguintes palavras-chave: inteligibilidade das informações públicas, compreensão de informações públicas, inteligibilidade e inteligibilidade das leis orçamentárias, no período de novembro de 2024 a março de 2025. Foram identificadas e baixadas em cada portal de transparência todas as legislações referentes ao ciclo orçamentário 2018-2021. Esses documentos foram analisados de forma qualitativa, com foco na seção de metas destinadas à área da educação. Para isso, as metas foram classificadas em 2 categorias: genéricas e específicas. Genéricas, quando apresentavam descrições amplas, sem detalhamento suficiente para possibilitar o acompanhamento e controle social. Específicas, quando continham informações precisas, mensuráveis e temporalmente delimitadas, que indicavam o que seria feito, onde e que qualidade e com os quais recursos. Um exemplo de meta específica que eu trouxe aqui para vocês é a LOA de 2018, do município de Barra do Jacaré, onde diz: manutenção da quadra pequena, Escola Pio 12. Manter em boas condições o uso da quadra da Escola Pio 12. E aqui está dizendo o valor que foi gasto. Nessa meta, nós conseguimos observar que diz
quanto será gasto, em qual escola será gasto e qual que é a função. Aqui nós podemos perceber que se um cidadão ele for analisar, ele consegue fazer a fiscalização correta dessa meta, saber para onde está sendo gasto o dinheiro público. Um exemplo de meta genérica, que é da LDO de 2021, município de Jardim Alegre, onde diz administração do ensino fundamental. Tem também manutenção do ensino fundamental, manutenção do transporte escolar. Aqui está dizendo os valores que foram gastos, mas nós não sabemos em qual escola está sendo empregado esse dinheiro, para que foi comprado. O cidadão ele não consegue fazer essa fiscalização de fato correta. Vamos para alguns resultados agora. Dos 60 municípios analisados com o IPLO necessário, 39 deles apresentam somente metas genéricas. E a gente tem um número de 21 com pelo menos uma meta específica. Essas metas, elas se encontram mais no PPA. 17 municípios publicam no PPA. Temos também que somente 9 publicam na LDO e somente 6 publicam na LOA. Algo que foi recorrente encontrado nas metas específicas foi a repetição delas conforme os anos. Por exemplo, eu tenho aqui uma meta da LDO de 2018, município de Palmital, onde diz amortização de encargos da dívida, Escola Silvio de Brida Mariotti. Juro em encargos a dívidas, e ele está dizendo o valor que foi gasto e foi para o ensino fundamental. Mas essa meta, ela se repete no ano de 2019, 2020 e 2021. Essa repetição de metas faz com que os números permaneçam estáveis ano após ano, sem a inclusão de novos objetivos ou detalhamento de ações diferentes. Essa prática pode indicar que os municípios cumprem a obrigação de publicar metas, mas sem realizar um exercício efetivo de planejamento anual, vez de adaptar as metas de acordo com os avanços, as necessidades ou desafios de cada exercício. Optam por manter a redação, tornando as LDOs e as das LDOs e as OAs em documento meramente formais e pouco dinâmico. A escassez de metas específicas para a educação reflete uma fragilidade na cultura de planejamento educacional municipal. A falta de detalhamento não significa a ausência de intenções, mas sim uma limitação na capacidade de transformar objetivos amplos em compromissos verificáveis possíveis de monitoramento social e institucional. Dessa forma, as metas acabam cumprindo mais um papel simbólico, ao demonstrar que há atenção à educação do que prático, indicando rumos inteligíveis e mensuráveis para as políticas públicas educacionais. Em síntese, os dados apresentados demonstram que os municípios analisados não deixam de publicar as metas para a educação. O problema central está no baixo grau de especificidade e inteligibilidade, que compromete sua efetiva função de orientar políticas públicas, transparência e possibilitar o controle social. O levantamento bibliográfico realizado complementa esses achados ao demonstrar que as condições frágeis de inteligibilidade das informações públicas também se apresentam a partir da análise de outros documentos públicos. Miranda Silva Filho e Silva 2008, por exemplo, verificaram que a partir da pesquisa desenvolvida sobre os demonstrativos da contabilidade governamental, com foco do balanço orçamentário, que grande parte dos cidadãos considera a linguagem difícil, tem dificuldade para entender essas informações e relacionar o orçamento autorizado pelo Legislativo com sua execução pelo Executivo. Embora tenham interesse em saber como o governo aplica os recursos, os resultados orçamentários. Já Ribeiro, Pereira e Silva e Farione, 2011, ao verificar a forma como os municípios brasileiros compartilhavam informações com os cidadãos, considerando as práticas de gestão de conhecimento
do governo eletrônico, identificaram que, embora os municípios venham avançando na adoção de medidas para disponibilizar informações sobre sua gestão fiscal, ainda há uma carência generalizada de ferramentas mais sofisticadas que facilitem o acesso do cidadão. A análise realizada nesse estudo permitiu evidenciar que, embora os 60 municípios paranaenses selecionados tenham alcançado o IPLO necessário, ou seja, tenham apresentado todas as leis orçamentárias do ciclo orçamentário de 2018 a 2021 de forma completa, a questão da inteligibilidade das metas para a educação ainda se apresenta como um desafio significativo para os mesmos, pois a maioria desses municípios limitou-se a apresentar metas genéricas de caráter amplo e pouco detalhado, que dificultam tanto o acompanhamento da execução orçamentária quanto a efetivação do controle social. Nessas constatações, reforça que o cumprimento formal da publicidade não implica necessariamente em transparência efetiva, embora os municípios disponibilizem as legislações orçamentárias. A população não encontra nelas informações inteligíveis sobre o planejamento do uso de recursos educacionais. A predominância de metas genéricas, como melhorar a qualidade da educação, ampliar vagas ou construir escolas sem especificar prazos, localidades ou resultados esperados, tornam o acompanhamento e o controle social inviáveis, o que demonstra uma distância significativa entre o que se publica e o que se compreende, confirmando o argumento adquirido em 2018, de que publicidade não é sinônimo de transparência. Conclui-se, portanto, que a inteligibilidade das informações orçamentárias referentes à educação é condição essencial para que a população possa compreender, acompanhar, monitorar e participar de processo de tomada de decisão sobre os recursos públicos para as políticas educacionais. Mas do que tornar as leis acessíveis? É necessário que os gestores públicos adotem prática de planejamento que privilegiem a inteligibilidade e o detalhamento e a objetividade dessas metas, de modo a fortalecer o princípio da transparência ativa e ampliar o alcance do controle social. Nesse sentido, este trabalho contribui para o debate acadêmico e social ao apontar não apenas os avanços, mas também as fragilidades no processo de publicidade das metas educacionais no planejamento orçamentário, reforçando a importância de novas pesquisas e de políticas públicas que incentivem a construção de instrumentos orçamentários mais inteligíveis e alinhados às reais necessidades da população, garantindo recursos públicos de escolas públicas de qualidade. Aqui se encontram as minhas referências e muito obrigada pela atenção. Até mais! Realização, Conjugare, Centro Português de Apoio à Pesquisa Científica e à Cultura. Apoio, Editora Cravo. Inscreva-se no canal, comente, curta e compartilhe. Obrigado por assistir.